Neste vídeo você vai entender de forma muito mais profunda como o cérebro aprende e como você pode entender e memorizar qualquer coisa de forma muito fácil. Acredito que você esteja estudando de forma errada, então tome cuidado. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser Superior. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Então no vídeo de hoje você vai entender de forma muito mais clara e profunda como o seu cérebro aprende e como você pode utilizá-lo de uma melhor forma para entender e memorizar qualquer coisa que for de seu desejo. Se você já gostou do tema do vídeo e se eu estou conseguindo te ajudar com os conteúdos aqui do canal, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque dessa forma você mostra para o YouTube que o meu conteúdo tem relevância, que o meu canal é importante e assim ele divulga os meus vídeos para mais pessoas que não conhecem o meu canal, e quando elas chegam aqui eu impacto mais vidas positivamente como consequência. Então, além de me ajudar, você ajuda outras pessoas também a obterem acesso a esses conteúdos transformadores. Então, sem nenhuma enrolação, vamos lá partir para o conteúdo. O primeiro tópico para entender mais a fundo como o cérebro aprende é a associação. Então, o seu cérebro aprende muito mais com a associação. Existe uma região específica do seu cérebro que é onde ficam memórias de trabalho. Essas memórias de trabalho armazenam informações momentâneas, de curto prazo, que não tem tanta relevância assim. E tem uma outra região do seu cérebro que armazena memórias de longo prazo, que são informações que você já repetiu diversas e diversas vezes na sua mente. Então, para ficar muito mais fácil de você entender, eu vou desenhar aqui na lousa e representar a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Então, começando aqui pela memória de trabalho, vou colocar MT. Então, memória de trabalho e memória de longo prazo. A memória de trabalho é como se fosse a memória RAM do seu computador. A memória RAM, a função principal dela não é armazenar informação. A memória RAM, ela processa as informações de forma mais rápida. Então, relacionando a memória RAM do computador com a memória de trabalho do seu cérebro, a gente entende que a memória de trabalho não serve para você armazenar informações de longo prazo. São informações mais efêmeras, mais passageiras. Então, deixa eu anotar aqui. Já a memória de longo prazo é como se fosse o HD do seu computador. O HD, sim, a principal função dele é armazenar informações de longo prazo e muitas informações. Então, memória de longo prazo é como se fosse o HD de um computador. Então, qual é a sacada interessante aqui? Toda vez que você for aprender alguma coisa nova, é muito importante você relacionar, associar essas novas informações que a sua memória de trabalho está processando, relacionar essas informações com coisas que você já sabe. Então, o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai estar entrando em contato com uma nova informação e vai estar associando com uma informação de longo prazo que já estava armazenada há muito tempo na sua mente. Como consequência, você fixa mais aquela informação, aquele conhecimento. Porque é como se ele pegasse aquela informação nova e juntasse com uma informação antiga, de longo prazo, que você já repetiu diversas vezes. Junta essas duas coisas, elas se tornam uma única coisa. Então, por isso que é muito importante você associar informações, conhecimentos novos com coisas que você já sabe. No caso, eu estou associando algo relacionado ao cérebro com algo relacionado ao computador, que é RAM e HD. Então, associando as coisas, o seu cérebro fixa muito mais e aprende de forma muito mais rápida. Agora, partindo para o segundo tópico sobre como o cérebro aprende, é a repetição. Esse é o segundo tópico, repetição.
Para realmente fixar uma informação, um conhecimento e não esquecer e entender de fato, é preciso repetir diversas e diversas vezes aquela informação. Inclusive, isso foi algo que eu falei no vídeo anterior, que você pode estar acessando aí, clicando aqui em cima. No vídeo anterior eu falei sobre como a mente funciona. Então está totalmente relacionado com esse assunto desse vídeo. Então acessa lá o vídeo que apareceu aqui em cima, acessa lá depois de terminar esse vídeo, mas já pode clicar para abrir e deixar de canto ali para você ver depois, porque você vai entender de forma muito mais profunda tanto sobre a mente e o cérebro. No vídeo anterior eu falei bastante sobre crenças, valores e princípios que ficam fixados, armazenados no subconsciente. Agora falando em um nível físico, para fixar algo você precisa repetir. Porque quando você fica repetindo uma informação, um aprendizado, uma habilidade, você vai fortalecendo conexões neurais. Essas vias neurais, que é onde são transmitidas as informações, quando você fica repetindo ali uma informação, essas vias neurais, essas conexões neurais são fortalecidas. Então vai chegar um momento que você não precisa mais pensar muito para fazer alguma coisa. É como, por exemplo, escrever. Tenho certeza que no início você sentiu uma dificuldade maior em escrever. Mas depois que você repetiu diversas vezes o ato de escrever, ficou muito mais fácil. E por quê? Porque você fortaleceu uma conexão neural do seu cérebro. Então, é muito importante repetir esse processo aqui de associação. Tá aprendendo alguma coisa nova? Associa com algo que você já sabe há muito tempo, porque o seu cérebro vai juntar as duas coisas. Então repita esses processos porque é muito importante. Essa repetição aqui vai fortalecendo as suas conexões neurais, ou melhor, vai fortalecendo as suas vias neurais que transmitem informação e vai criando conexões muito mais fortes. Agora o terceiro tópico é: mais atividade gera mais fortalecimento. Então tá diretamente relacionado com o segundo tópico também, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Em relação a mais atividade gera mais fortalecimento, eu quero dizer o seguinte: quando você utiliza mais uma área do seu cérebro, aquela área vai ser mais fortalecida, porque está tendo mais atividade cerebral. Então seu cérebro entende que aquela região é a região que é mais utilizada. Como consequência, ele fortalece mais aquela região. Então, por exemplo, com certeza você conhece pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emotivas. E por que essas pessoas são assim? Porque elas passaram a vida delas fortalecendo campos diferentes da mente. No caso, uma pessoa emotiva, sempre que acontecia alguma coisa na vida dela, ela reagia com emoção. Ela não pensava, ela sempre reagia e não raciocinava primeiro. Então, quando você fortalece e mantém um padrão de comportamento, de pensamento, você vai fortalecendo campos neurais. Então, se você quer ser mais habilidoso, se você quer ser mais racional, menos emotivo, você precisa fortalecer esses campos. E isso tudo começa, essa mudança começa a partir do seu pensamento. Você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento, a ação. E se você mantém essa sequência, você forma um padrão e fortalece uma região específica do seu cérebro. Vale a pena ressaltar também que o seu cérebro aprende muito mais quando você envolve emoção. Inclusive, isso é algo que você pode utilizar para fazer uma apresentação e entender muito mais a fundo aquilo que você vai apresentar. Quando você se envolve emocionalmente com aquele conhecimento, fica muito mais fixado no seu cérebro. Inclusive, algo que eu fazia muito na época de escola, quando tinha uma apresentação de história, por exemplo, quando eu ia estudar o conteúdo para apresentar depois na sala de aula, eu não simplesmente ficava decorando as informações, eu me envolvia emocionalmente com aquela informação. Como que eu fazia isso? Por exemplo, vamos supor que eu estava estudando sobre Pedro Álvares Cabral. Daí estava falando sobre como era a vida dele na época dele no Brasil. Eu me imaginava sendo o Pedro Álvares Cabral e fazendo as coisas. Então eu me envolvia muito emocionalmente, porque eu contava uma historinha na minha cabeça. Eu tentava imaginar como era o cenário da época, o que eu sentia sendo o Pedro Álvares Cabral, entende? Então, utilize a sua imaginação para se envolver emocionalmente, que você com certeza vai entender muito mais a fundo
o que você quiser e vai memorizar muito mais. Tendo em vista o assunto do vídeo e todos os assuntos que eu abordo no canal, eu decidi produzir um e-book, um livro digital 100% gratuito, onde eu vou te ensinar diversas técnicas de PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que te ajuda a romper bloqueios e potencializa as suas capacidades como ser humano. Essa ferramenta científica é utilizada por diversos líderes mundiais que possuem performances incríveis por conta da PNL. Então, se você tem um desejo de melhorar tanto a área pessoal como profissional da sua vida, a PNL pode te ajudar com isso. Se você deseja aprofundar as suas relações sociais, a sua relação amorosa, a relação que você tem com a sua família, com seus amigos, com as suas amigas, se você deseja melhorar a sua comunicação, falar o que você quiser, sem medo, sem insegurança, aprender a fazer o que você realmente deseja de uma forma muito mais prática e simples, e também acabar com comportamentos destrutivos, comportamentos esses que te impedem de fazer o que você deseja, e aprender a lidar com emoções indesejadas que te impedem de viver a vida que você realmente deseja. Se você quer essas coisas, clique no primeiro link da descrição para acessar o meu e-book, onde eu te ensino tudo isso. Você vai aprender a construir um padrão mental próspero para viver uma realidade muito melhor. Porque o estado atual da sua vida é resultado das suas crenças, valores, princípios. Essas informações ficam armazenadas numa parte específica da sua mente que controla o seu comportamento. Se você aprende a criar um padrão e inserir esse padrão na sua mente para mudar seu comportamento, você muda os resultados da sua vida. E para isso você não precisa ter sorte, para isso você não precisa ter nascido numa família especial. Qualquer pessoa é capaz de aprender PNL para melhorar e transformar a própria vida e a vida de outras pessoas também. Então clique no primeiro link da descrição e corre lá, porque eu não sei até quando eu vou deixar liberado esse acesso. É um investimento de tempo, energia e financeiro também que eu faço para te disponibilizar esse conteúdo. Então corre lá, porque o material é realmente muito valioso. Bom, quer ter acesso a mais conteúdos de valor que podem contribuir com a sua transformação? Então acesse o meu Instagram, me siga lá, @sersuperior.oficial. Lá eu posto diversos conteúdos práticos e eficientes que não consomem muito do seu tempo e que você pode estar estudando ali e aplicando tudo que eu ensino lá no meu Instagram na sua vida. Além disso, junte-se a uma comunidade que se supera a cada dia. Entre no meu canal do Telegram, que lá eu posto diversos conteúdos que contribuem com a sua prosperidade. Lá eu ensino coisas que realmente impactam a sua vida. Não é enrolação, não é conversa fiada, é coisa que realmente funciona. Chega de viver uma vida limitada e aprenda o que é necessário para viver a vida que você deseja e ter liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de propósito, o que você quiser. Fique à vontade para comentar o que você quiser, fazer críticas construtivas, dar sugestões de tema de vídeo. E também eu peço aí que você contribua deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque dessa forma o YouTube vê que você está interagindo com os meus vídeos, com o meu canal, e ele entende que o meu canal é relevante. Assim ele começa a divulgar para mais pessoas e como resultado eu impacto mais vidas positivamente, porque novas pessoas conhecem o meu canal. Então além de me ajudar, você ajuda outras pessoas também. Bom, eu fico realmente muito grato pela sua atenção. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!